antes de mais, pelo convite. De facto, tenho trabalhado ao longo dos últimos anos sempre com jovens, com crianças, jovens adultos, e portanto é um prazer estar aqui convosco e dou-vos os parabéns pela equipa da rádio ter pensado nesta atividade. Obrigada. Olá, doutora Mónica Moura. Eu sou a Petra e, em nome de todos os membros da Rádio Azul, queríamos dar as boas-vindas da Escola Dom António da Taíde. A primeira pergunta que lhe queremos fazer é o que é que lhe levou para ser nutricionista? Muito bem. Então, olá Petra. Essa pergunta é de facto uma pergunta importante porque eu não comecei na área da nutrição. Eu, antes de ter estudado na área da nutrição e da medicina natural, eu estava na universidade para professora e, portanto, seria professora de alunos da vossa idade, até 5º e 6º ano. E, portanto, desde cedo, eu comecei a perceber da importância que é reeducar para a saúde. Ou seja, eu não pensei só, eu quero ser nutricionista porque gosto de trabalhar a alimentação, não. Eu já tinha uma formação na área da educação e por isso percebi que era importante então trabalharmos a educação na alimentação, porque consegui perceber os problemas que haviam com os doentes escolares, o problema que existe na área do excesso de peso e da obesidade infantil, então foi por isso que comecei então e quis trabalhar na área da nutrição. Porquê é que eu gosto de trabalhar esta área convosco? Porque quando eu terminei o meu curso de nutrição e medicina natural, uma das coisas que eu senti foi que os adultos estavam muito com problemas graves de saúde. E eu pensei, então, por que não começarmos logo a trabalhar com as crianças e com os jovens adultos para que quando eles forem adultos não terem os problemas que muitas das vezes nós vemos em casa, porque se calhar se eu vos perguntar quem é que daqui tem alguém em casa que diz que tem dores de cabeça todos os dias? Quem é que daqui tem alguém em casa que tem diabetes? Ou seja, há sempre alguém que tem alguém em casa com alguns problemas de saúde e muitas das vezes as crianças acabam por pensar que o envelhecimento é um processo que traz a doença, mas não é. Portanto, nós podemos ter agora 20 anos e aos 30 sentirmos ainda melhores do que nos sentimos aos 20. Tudo depende daquilo que comemos, do que é que fazemos no nosso dia-a-dia. Foi por isso. Considera que as crianças e os adolescentes têm agora uma boa alimentação? Uau, que boa pergunta. Como te chamas? Tino. Ok, Tino, não é? Tino, muito boa pergunta. Como eu estava a dizer, eu perguntei então quem é que daqui sabe que é importante comer frutas e vegetais. No entanto, vocês fizeram quase todos a mão no ar. Exato. No entanto, nós sabemos que cerca de 70% das crianças e dos jovens não comem a fruta e os vegetais suficientes para a manutenção de uma boa saúde e, portanto, isto acaba por ser um problema, certo? 70% são muitos jovens e crianças que não comem a quantidade, por exemplo, de frutas e vegetais essenciais. Agora, não é só questão de introduzir mais legumes e mais frutas. A verdade é que a grande maioria das vezes nós não compreendemos os alimentos ou não compreendemos a importância dos alimentos para nós podermos fazer aquilo que gostamos. Eu costumo dizer assim, toda a gente aqui gosta de sair com os amigos, gosta de conversar com os amigos, gosta de ir ao cinema e muitas das vezes nós esquecemos que há um fator muito importante que é a energia. Eu tenho que ter energia para fazer todas essas coisas. E muitas das vezes nós, quando eu pergunto nas escolas porque é que nós comemos, a maior parte dos alunos diz, eu como porque tenho fome. Mas a verdade é que nós comemos para ter energia, para ter nutrientes essenciais e muitas das vezes parte daí, ou seja, não é só o comer mal, é muitas das vezes não compreender a importância que os alimentos têm na prática para nós podermos continuar a fazer aquilo que gostamos. Portanto, a resposta é que a grande maioria das crianças e dos jovens não têm uma alimentação saudável e consomem demasiado açúcar. Contudo, eu sei que a grande maioria dos jovens e crianças querem
ter uma melhor alimentação. E aqui eu acredito que é importante partilharmos com as famílias e com as escolas esta preocupação e todos juntos melhorarmos então a nossa saúde. Esta comida que eu tenho aqui é saudável? Vamos ver. Então, o que tu trouxeste foi aqui os... ok. Então, ele trouxe amendoins e alguma fruta... os alperces, sim, alguma fruta desidratada. Então, vamos ver. Sim, de facto, é um bom snack energético. Porquê? Porque eu tenho ali nos alperces os hidratos de carbono, que me vão dar também alguma energia, vão dar energia, e depois tenho os frutos secos, e aqui é muito importante. Muitas das vezes nós não comemos os frutos secos suficientes. Nós sabemos que as gorduras, quando nós falamos no grupo das gorduras, muitas das vezes as pessoas associam, se eu vou comer gordura, eu vou engordar. Mas isto não é verdade, porque a gordura não é só um macronutriente, falando aqui, digamos, nos 3 macronutrientes essenciais, que é aquilo que nós vemos no nosso prato. Quando eu tenho um prato, quando eu tenho o meu lanche, eu consigo encontrar 3 grandes macronutrientes, que são as proteínas, que eu vou buscar, por exemplo, no ovo, e na carne, e no peixe. Tenho os hidratos de carbono, que eu posso ir buscar nos vegetais, nas frutas, nos cereais. E tenho depois as gorduras, que não é só as gorduras trans ou as gorduras más que existem as gorduras boas, que são utilizadas também como fonte de energia, como é o caso dos frutos secos, mas que também têm outra função importante. As nossas células, imaginem as nossas células que têm assim uma membrana à volta, ou a sua capa, são construídas também através das gorduras. Então é muito importante nós introduzirmos este tipo de gorduras, os frutos secos, o abacate, o azeite, na nossa alimentação, não só por motivos de energia, mas também porque as nossas células precisam destas gorduras essenciais. Portanto, podia ser um bom snack. Parabéns! O que é que a doutora sugere para termos uma alimentação mais saudável? Ok, então, em primeiro lugar, eu falei aqui nos macronutrientes. Eu disse que, digamos, as proteínas, os hidratos e as gorduras. Todos os macronutrientes são muito importantes na nossa alimentação. Portanto, o ideal é partir do princípio em que todas as refeições eu devo ter os 3. Ou seja, eu não devo comer só um. Eu não posso comer só a proteína, ou só os hidratos, ou só as gorduras. Eu devo ter um mix, digamos, dos 3 macronutrientes essenciais. E isso é o primeiro passo. Por exemplo, se eu vou fazer o meu almoço, por exemplo, eu devo encontrar no meu prato a minha fonte de proteína, que podem ser os ovos, a carne, o peixe ou o marisco. Devo ter a minha fonte dos hidratos de carbono, e eu já vou explicar, que poderá ser os cereais, os legumes ou as frutas, e depois devo ter também a minha fonte de gordura saudável, que pode ser o azeite, pode ser o abacate, pode ser uns frutos secos também como sobremesa, e portanto eu devo ter estes 3 macronutrientes essenciais. Mas aqui na área dos hidratos de carbono, e muitas das vezes há algumas dúvidas sobre a importância ou sobre a diferença dos hidratos de carbono. Muitas das vezes, quando eu trabalho com os meus alunos nas escolas, porque eu também, além de trabalhar na parte clínica, em consulta, também trabalho nas escolas, nas turmas, como professora na área da educação para a saúde, uma das coisas que eu costumo perguntar é, ok, nós temos, por exemplo, um pão. Nós temos o pão branco e temos o pão escuro. E às vezes eu pergunto aos alunos qual é que é a diferença. Qual é a diferença entre o pão escuro e o pão branco? Os dois são hidratos de carbono. E a grande maioria dos alunos diz, ok, o mais escuro ou foi cozido mais tempo, ou levou ingredientes diferentes, ou então é aquele pão para quem está doente, ou para quem está a fazer dieta. E isto não é verdade, ou seja, é muito importante nós percebermos que dentro de cada grupo eu tenho alimentos de mais qualidade ou menos qualidade. No caso dos hidratos de carbono, eu vou explicar, por exemplo, a questão do pão integral ou do pão branco, porque normalmente aqui, por exemplo, quem é que daqui costuma comer pão integral ou pão escuro? Ok. Todos os outros presumo que comem pão branco. E eu vou explicar. Imaginem, o pão é feito com o quê, normalmente? Farinha de trigo. A maior parte do pão é feito com farinha de trigo. Que cor é o trigo quando está no campo? Amarelo. Mas o pão é branco. O que é que aconteceu ali? Aconteceu ali alguma coisa? Então, isto significa que esse cereal, que é o trigo, que é feito, que
digamos que existe e que vai ser transformada em pão, para ficar branco teve uma série de processos na fábrica que levou o trigo a ficar branco. Mas a verdade é que ele não está integral, ele não está como cresceu na natureza. Já o pão escuro, esses cereais são deixados integrais, são deixados como nasceram basicamente na natureza, não são descascados, são utilizados puros. E agora eu vou explicar. Quando nós comemos uma fatia de pão, o pão não fica sempre inteiro, ele vai se decompondo, ou seja, nós vamos fazendo a digestão e ele vai se, digamos, partindo em moléculas mais pequeninas. E o pão, a sua molécula mais pequenina chama-se glicose, que é um tipo de hidratos de carbono. Essa glicose vai entrar no meu sangue para eu poder produzir energia. Agora pensem lá, se a glicose é um tipo de açúcar, vocês querem ter muito açúcar rápido a entrar no sangue ou menos? Menos, porquê? Porque quando eu tenho muito açúcar no sangue, pode acontecer vir a ter o quê? Então, a diferença, por exemplo, entre um pão branco e um pão escuro é que o pão branco é um tipo de hidratos de carbono que são absorvidos muito rapidamente e, como é um tipo de açúcar, acaba por não ser saudável. O pão integral é mais escuro, os alimentos estão lá inteiros, têm mais vitaminas e minerais, têm mais nutrientes e, basicamente, esses hidratos de carbono, que é o tipo de açúcar, vão entrando mais lentamente no meu organismo. Porquê? Porque o meu organismo vai demorar mais tempo a fazer a digestão e vai entrando mais lentamente no meu sangue esse tipo de açúcar. E, portanto, é por isso que é mais saudável. Então, respondendo à pergunta, é preciso nós compreendermos este tipo de conceitos, é preciso nós começarmos a aprender porque que o pão branco é menos saudável do que o pão escuro. Porque que é diferente eu comer, por exemplo, uma sobremesa ou os brócolos, eles os dois estão na área dos hidratos de carbono, mas são diferentes e, portanto, isso é o principal, digamos, o principal passo, é pôr os 3 macronutrientes no meu prato, perceber que a qualidade deles são diferentes. Por exemplo, na área das gorduras, vamos fazer aqui uma outra comparação. Existem as gorduras trans, que são gorduras transformadas e são alteradas para, muitas das vezes, aumentar a longevidade dos alimentos. Vamos fazer aqui uma comparação. Quando a mãe faz bolachas lá em casa, normalmente as bolachas lá em casa duram quanto tempo? 2 dias? Menos ou mais? 1 hora? Eu acho que elas duram pouco tempo porque são tão boas que são comidas rapidamente, mas se eu deixar uma bolacha que a minha mãe fez lá em casa, se calhar vai, sem ficar mais dura e menos apetecível, se calhar uns dias, 4 ou 5 dias, e depois a bolacha começa a ficar dura. Mas se vocês comprarem, por exemplo, um pacote de bolachas, não passando a publicidade, mas sei lá, um pacote de bolachas Oreo, quanto tempo é que aquelas bolachas duram na prateleira? Muito tempo. Meses, anos, provavelmente. Agora, porquê que isto acontece? Vocês imaginam, por exemplo, a fábrica das bolachas Oreo fazer as bolachas e as bolachas só terem a validade de 5 dias? Nem conseguia chegar aos supermercados, porque a bolacha é produzida, é embalada, depois tem que vir o senhor do transporte, levar até ao armazém, depois do armazém fica lá até o supermercado encomendar, depois o transporte do armazém para o supermercado e depois ainda vão ficar lá à espera que alguém se lembre de comprar, espero que não sejam vocês, mas que se lembre de comprar aquelas bolachas. Resumindo, se as bolachas só durassem 5 dias, a empresa das bolachas Oreo ou outra qualquer já tinha falido, porque não conseguiam produzir de forma a vender. Então é preciso esses alimentos terem lá alguns componentes dentro que aumentem a longevidade, mas eles não são feitos a pensar na saúde. E por outro lado, esses alimentos também têm alguns componentes que fazem com que vocês vos apeteça mais aqueles alimentos, que vos apeteça mais consumir aquelas bolachas dos outras. E eu vou-vos dizer uma coisa muito interessante. Sabem que a indústria alimentar faz alguns estudos, por exemplo, para perceber qual é que é a quantidade de açúcar que uma bolacha tem que ter para quando vocês olham ou quando vos apetece açúcar, para pensarem naquele tipo de alimentos.
E por isso, basicamente, muitas das coisas que estão no nosso supermercado são coisas que não estão lá só a pensar na questão da saúde, estão lá a pensar na área da parte económica para que as empresas possam também ganhar mais dinheiro. Portanto, para vocês perceberem que é fundamental os 3 macronutrientes no prato e perceber a qualidade daquilo que nós estamos a comer. Os obstáculos que não permitem que os jovens das crianças não tenham uma boa alimentação. Muito bem, também é uma excelente pergunta. Então, na minha opinião, alguns dos fatores que não permitem nós termos uma alimentação saudável, por um lado, obviamente parte sempre de nós, o conhecimento. Quando eu tenho menos conhecimento, eu vou, obviamente, normalmente tomar algumas decisões que não são tão corretas, porque também posso não ter conhecimento, e isso é muito importante. Portanto, a partir do momento que temos o conhecimento, já temos a obrigação de dar um melhor passo. Mas também há outro fator, que é, muitas das vezes, o tempo. Imaginem, por exemplo, alguém que fez o seu lanche, mas esqueceu-se do lanche em casa. E vai para a escola, ou vai para o trabalho, e de repente quer ir comer e lembra-se que deixou o lanche em casa. E se calhar ali à volta, a oferta, se calhar não é muito boa. Se calhar existe um McDonald's, existe um snack bar que tem batatas fritas e outras coisas que não são tão saudáveis. E muitas das vezes, portanto, o tempo, e se calhar a pessoa já não tem tempo para ir buscar o lanche a casa e voltar outra vez ao trabalho. Então, eu acho que muitas das vezes, nos dias de hoje, nós temos uma vida tão acelerada que acabamos por, digamos, olhar aqui o tempo e depois não aproveitar o tempo para produzir lanches mais saudáveis, terem atenção a esses fatores. Portanto, isso é importante. O tempo, a questão do conhecimento e a questão também da saúde ser um assunto de família. É muito importante nós adultos, que estamos aqui na sala também, e os pais lá em casa, darem o exemplo e também, quando vão ao supermercado, escolher melhores opções, porque na verdade, se eu não tiver bolachas em casa, eu não vou comer, não é? Se eu não tiver alimentos que não são saudáveis em casa, se calhar vou comer menos vezes porque não está lá em casa. Então, fica aqui o desafio também passarem lá para casa a mensagem que um dos fatores mais importantes é o momento de ir ao supermercado comprar as coisas, e os pais podem tomar melhores decisões nas escolhas quando vão ao supermercado. Há quantos anos você é nutricionista? Pode contar-nos a história mais marcante da sua carreira? Muito bom, muito bom. Então, eu trabalho na área da nutrição aproximadamente há 10 anos, 10, 11 anos. Todas as histórias, sim, eu também com a idade que tenho também não podia, pronto, exatamente, senão daqui a pouco. Exatamente, pronto. Então, mais ou menos há 11 anos, 10, 11 anos, as histórias mais marcantes, é claro que todas as pessoas têm uma história e para mim as pessoas não são números, ou seja, eu não conto o paciente número 1, número 2, número 3, número 4, eu conto que eu conheço a Maria, o Miguel, o José, e todas as suas histórias para mim são importantes, mas na prática o que mudou, digamos, a forma como eu hoje trabalho com os meus pacientes foi perceber o impacto que, eu já vou contar algumas histórias, mas isto foi mesmo muito importante para mim, perceber o impacto que cada um de nós pode ter na vida do outro, mais do que eu. Porque muitas vezes as pessoas vêm à consulta e dizem: explique-me lá como é que se come saudável, e passo-me um plano para dizer o que é que eu vou comer ao pequeno almoço, o que é que eu vou comer ao almoço, o que é que eu vou comer ao lanche. Isso não é aquilo que eu considero mais importante. Eu acho que é extremamente importante, por exemplo, a Petra, não é? A forma como os lanches que a Petra traz para a escola vão influenciar cada um de vocês. Porque vocês vão ver o lanche da Petra, assim como é que te chamas? Alice? Assim como a Alice vai ver o lanche da Petra, a Petra vai ver o lanche da Alice. E, portanto, para mim, o mais importante é quando eu consigo perceber o impacto daquilo que eu transmito em termos da importância que nós temos na vida de todos os outros e vemos toda a saúde a crescer. Agora, histórias muito interessantes.
eu tinha um aluno, um paciente jovem, mas que obviamente ele estava na escola, e ele estava em risco de diabetes, ele tinha mais ou menos 9 anos, a risco de diabetes, já estava com a glicemia sempre muito elevada, tinha uma alimentação um bocadinho também complicada, e lembro-me que ele tinha muita vontade de começar a alimentação saudável. E uma vez, na turma dele, havia um dia que era o dia do sonho e toda a turma podia realizar o sonho de algum dos meninos. Obviamente que não seria, eu agora não ia dizer, vou à Disneyland, e naqueles dias toda a gente ia à Disney. Não era assim, todos tinham que pensar num sonho possível de fazer dentro da escola. E todos iam fazer esse sonho desse aluno. E uma das coisas que eu mais adorei foi que houve uma semana, o Rodrigo, ele chama-se Rodrigo, ele começou a implementar lanches diferentes na escola, e uma das semanas o que a turma disse foi que o sonho da turma era fazer um lanche igual ao Rodrigo. E o Rodrigo fazia sempre lanches muito saudáveis, que no caso o que a turma queria fazer era fazer um wrap saudável, ou seja, aquele pãozinho redondo, aqueles wraps redondos, não sei se vocês sabem todos, não é? Com alface e espinafres, e lá dentro colocaram frango e atum e enrolaram os wraps, e todos comeram no lanche da escola. E então para mim foi muito importante perceber que quando às vezes uma pessoa só começa a mudar alguma coisa, como podem ver, o sonho da turma era comer um lanche igual ao Rodrigo. E portanto isto foi muito interessante. Agora, em termos de pacientes mais adultos, eu trabalho na área da oncologia e, portanto, obviamente, quando eu vejo que implementando novos hábitos na nossa vida, não é só a alimentação, é o sono, é a água, a quantidade de água que bebemos, o exercício, o impacto que isto pode ter na qualidade de vida de pessoas que já estão doentes. Ou, por exemplo, diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, a diferença que pode fazer a longo prazo quando começam a mudar a alimentação e a fazer mais algum exercício. Vou-vos contar uma história muito engraçada. Foi uma das minhas pacientes com mais idade, uma senhora assim muito velhinha, foi à minha consulta e a senhora dizia: eu não pude comer nada durante a minha vida, toda a gente diz que eu sou muito esquisita, eu comia pão com manteiga e a manteiga faz mal, eu comia a torrada com chá e nem o chá eu posso beber porque tudo me faz mal, toda a gente diz que eu sou muito esquisita na alimentação, mas não é, porque tudo me faz mal. E a verdade é que nós fizemos alguns testes e o que a senhora não podia comer era o pão. A senhora era intolerante ao pão. A senhora não podia comer, neste caso, pão de trigo. Podia comer outro, não podia comer pão de trigo. Aquela senhora mudou a vida aos 80 e qualquer coisa anos. Ou seja, ela toda a vida achava que não podia comer nada. Afinal, era um alimento que, de facto, ela comia todos os dias muito, que lhe fazia mal. E, portanto, também deixo aqui esta observação, que é: existem tantos alimentos diferentes e muitas das vezes nós comemos sempre a mesma coisa. Comemos sempre os mesmos alimentos, sempre os mesmos lanches. É muito importante variar para que não se fique intolerante a alguns alimentos. Se eu comer muitas vezes o mesmo alimento, a probabilidade é que eu ganhe alguma intolerância a esse alimento e depois irá, obviamente, fazer-me mal. E isto aplica-se a todo o tipo de alimentos, não é só os alimentos que não são saudáveis. Sejam saudáveis ou não, devemos variar a nossa alimentação. Tem filhos? Tenho 2 filhos. O Raul tem 18 e o Tiago tem 11. E é muito interessante ver a importância daquilo que nós fazemos em casa. Se calhar era isso também que querias saber, certo? Ok, se eles seguem as minhas orientações. Tem que ser de remédio, exatamente. Exato. Que remédio? Mas é muito interessante, a pergunta é muito interessante. Em primeiro lugar, porque desde pequenino, os meus filhos muitas das vezes, isso para quem pergunta, então mas os seus filhos não comem nada que não seja saudável? Claro que comem, também já conhecem o McDonald's e conhecem pizzas e conhecem todas essas coisas, não comem sempre, não. Mas é engraçado os comentários que os meus filhos fazem desde pequeninos, porque, por exemplo, eu lembro o meu que tem agora 18 e que quando tinha mais ou menos os seus 10, 9 mais ou menos, houve um dia que ele disse-me assim: mas porquê que por causa de 5 minutos de prazer da pessoa ir ao McDonald's e saber bem, estamos a estragar toda uma vida?
Ou seja, logo desde pequenino eles começaram a ter esta percepção de que a publicidade, a indústria, aquilo muitas das vezes, o brinquedo, o Happy Meal, todas essas coisas acabam por muitas das vezes nos levar a comportamentos. Por exemplo, lá em casa, se calhar, hoje é dia de festa, onde é que vamos comer? Vamos comer pizza ou vamos ao McDonald's? Porque a celebração não tem que ser feita através da comida, principalmente da comida não saudável. E, portanto, desde cedo, essas coisas têm realmente importância digamos, no dia-a-dia dos meus filhos. Outra coisa, por exemplo, é às vezes eu vou às reuniões e os pais dizem assim: como é que aquela Santos de Atum que faz lá em casa? É que o meu filho diz que é para levar uma Santos de Atum igual a do Raul, ou igual a do Tiago. E, portanto, eu também faço para que eles possam todos os dias implementar. Agora, às vezes há pais que me dizem assim: mas eu não consigo, os meus filhos não gostam nada disso. E eles não podem passar fome, porque eles não vão comer, se eu fizer isto no prato, eles não vão comer. E eu digo: olha, lá em casa é assim, só há um prato, eles vão ter que pôr aquilo no prato, querem comer menos, comem um bocadinho menos, ninguém vai morrer à fome por comer um bocadinho menos e amanhã começam a comer mais de outro alimento. Não é por uma questão de imposição. Eu costumo sempre dizer que é importante quem cozinha lá em casa terem atenção aos gostos de cada um e pôr sempre alguma coisa que alguém goste muito. Ou seja, se o meu mais velho gosta mais de uvas, mas o mais pequeno gosta mais de brócolos, eu tento, na mesma refeição, pôr alguma coisa que um e outro gostem mais. Mas também tem de estar aquilo que é essencial, que é todos os macronutrientes, e não dá para comer só os legumes, tem que se comer a proteína e tem que se comer as gorduras saudáveis. E portanto, lá em casa é assim. O que está no prato tem que se comer um bocadinho de tudo, mas eu não me esqueço que há coisas que nós gostamos mais. Por exemplo, lá em casa também gostam de chocolate, mas obviamente que eu tento, a grande maioria das vezes, vou comprar um chocolate sem açúcar ou um chocolate mais natural. Não vou proibir, vou comer menos vezes. Ou seja, e agora se calhar vocês estão a perguntar, tem quantas vezes? Normalmente, digamos, coisas assim fora do plano, nós devemos escolher até o máximo de 2 vezes por semana. Por exemplo, se eu já comi um chocolate esta semana, não vou comer um chocolate todos os dias. Vou escolher mais um dia, se calhar não vou comer outra vez um chocolate, mas posso comer mais alguma coisa, um pacote de batatas fritas ou alguma coisa que... Agora, se vocês pensarem no pacote de batatas fritas, as batatas fritas são só hidratos e gorduras. Então, se calhar, se eu gosto muito, muito, muito de batatas fritas e de vez em quando quero comer, se calhar porque não comer a acompanhar com um ovo mexido. Por exemplo, vou fazer um ovo mexido e ponho lá meia dúzia de batatas fritas no prato. Ou, por exemplo, se vocês querem comer, hoje é o dia de comer um bolinho. O que é que tem o bolo? Hidratos de carbono e gorduras que não são boas. Se calhar vou comer o bolo com um iogurte, para não comer tanta quantidade do bolo e ter a proteína do meu iogurte. Agora, não devo fazer isto mais do que 2 vezes por semana, obviamente, não é todos os dias. Mas quando vou fazer, terem atenção em pôr lá mais qualquer coisa para não comer muito daquilo que me faz mal. Basicamente é isto. Era só isto. Também queríamos dizer que queremos agradecer por ter estado aqui connosco e pelas... Não é pela informação. Nós queremos agradecer por ter vindo aqui à nossa Escola Azul e pela Rádio Azul. Obrigado pelas suas dicas da alimentação saudável e venha sempre aqui à Escola Azul. Obrigada por tudo. E eu até achei interessantíssimo quando me disseram: olha, vais à Rádio Azul. E eu pensei: olha, até vou condizer com a Rádio Azul. Pensei: é mesmo ali o meu lugar, vou até condizer com a rádio. Muito bem, muito bem. Ora, eu acho que há aqui uns meninos do primeiro ciclo que vieram cá. José, eras tu? Querias fazer uma pergunta? Professora Marta?
É o José, queres fazer uma pergunta? Mas podemos fazer ao contrário, sai você agora. Então, O que é que fazem as nutricionistas? Muito bem. Muito boa pergunta. Como é que te chamas? David. Então, David, nós trabalhamos a vários níveis. Por um lado, eu trabalho nas clínicas, ou seja, eu tenho um gabinete, as pessoas vão lá ter comigo, nós fazemos a medição do peso, medimos os centímetros, avaliamos o que é que as pessoas querem atingir, vimos as análises ao sangue, percebemos se temos que mudar alguma coisa e mudamos a alimentação para melhores. Mas não é só a alimentação, nós também fazemos o trabalho e aconselhamos a dormir melhor, a beber mais água e outras coisas. Por outro lado, eu, no meu caso, não trabalho só nas clínicas. Eu venho às escolas partilhar com vocês estas dicas e estas informações. E na prática, digamos, no dia a dia, sou eu, nem todos os nutricionistas fazem este trabalho. Eu tenho grupos de pessoas que se juntam e fazem tudo isto em conjunto. Por exemplo, nós estamos todos em casa e ligamos todos à internet e fazemos receitas em conjunto, vamos fazer caminhadas em conjunto, nós fazemos algumas aulas sobre saúde, tudo isto para que as pessoas possam mudar o seu estilo de vida. Obrigada. Massa é saudável? Muito boa pergunta. Então, como é que te chamas? Alexandre, é uma boa pergunta. Então, a massa, tal como eu expliquei do pão, a massa também existe, a massa branca e a massa integral, e também é feita de trigo. Então, basicamente, a explicação que eu dei do pão aplica-se também à massa, ou seja, a massa mais branca, obviamente que é digerida mais rápida, a digestão é mais rápida, a massa integral é mais saudável. Mas essa pergunta é muito interessante, porque, para quem, eu não falei isso no início, mas, por exemplo, uma das minhas áreas de especialização é a performance e eu tenho trabalhado com muitos atletas de alta competição, trabalho com, por exemplo, a equipa de atletismo do Benfica, do triplo salto, a equipa da parte da seleção, trabalho também com atletas de olímpicos e muitas das vezes há essa pergunta se a massa é importante e porque a energia é importante para os atletas de alta competição. E também trabalho na área do triatlo. Mas pronto, basicamente essa pergunta vem muito na área do desporto, fazem muito essa pergunta. Então a massa é importante, porque eu preciso de energia, então eu tenho que comer mais e dados. Mas mesmo para os atletas, é importante perceber a qualidade dos alimentos. Portanto, quando eu digo que a massa integral dá uma energia mais constante, eu posso ir buscar energia rápida à fruta. Por exemplo, a fruta é uma energia mais rápida. Eu não preciso comer tanta massa, eu posso comer massa integral e comer, por exemplo, fruta que me dá uma energia mais rápida e é mais saudável do que a massa branca. Está bem? Eu queria dizer, frango tem muita gordura ou muito pouca? Ok, pergunta também. Então, o frango, o seu principal macronutriente é a proteína. E, portanto, o frango é rico em proteínas que são importantes para a massa muscular, são importantes para o nosso cérebro, para os neurotransmissores e assim outras palavras importantes do nosso corpo, mas o frango está incluído dentro das carnes brancas que têm menos gordura. Tem menos gordura do que, por exemplo, as carnes vermelhas, como o porco ou a vaca. E portanto tem menos gordura, mas sem gordura também, mas menos. E obviamente depois também depende de como confeccionamos. Por exemplo, se eu colocar a pele do frango, vai ficar com mais gordura. Se eu retirar a pele, vai ficar com menos gordura. Mas todas, digamos, seja o frango ou outras opções de proteína, normalmente elas têm todas também um pouco de gordura, umas mais, outras menos. Sim. Eu adoro, aliás, acho que não podia fazer outra coisa, porque, como eu disse, eu comecei na área da educação
como professora e depois fiz uma outra licenciatura na área da saúde por perceber o impacto que podia ter na educação para a saúde e, portanto, eu realmente tenho uma paixão. O meu trabalho nas escolas é em voluntariado, portanto, eu faço voluntariado, é um trabalho que eu não sou paga para fazer, portanto, digamos, o meu ordenado, ou aquilo como os vossos pais recebem no final do mês, é feito na parte hospitalar e clínica. O trabalho das escolas é um trabalho que eu faço porque eu sei que é muito importante para vocês aprenderem isto. E, portanto, só se consegue trabalhar em voluntariado quando se realmente se ama e se gosta daquilo que se faz. Qual é o alimento mais saudável? Não há uma resposta, porque todos os alimentos têm nutrientes diferentes e é o conjunto do meu prato que vai ser saudável. Não pode ser saudável comer só um alimento, porque depois vai ficar em carência outros nutrientes. Eu falei aqui em macronutrientes, que é aquilo que nós vemos em grande, digamos, no nosso prato. Eu tenho a proteína na carne, peixe ou ovos, tenho os hidratos, os legumes, as frutas ou os cereais, tenho as gorduras no azeite, nos frutos secos, nas sementes, mas depois existem os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, a água, e muitas das vezes, por exemplo, quando vocês estão a comer uma laranja, vocês sabem que está lá a vitamina C, mas não conseguem ver onde é que está a vitamina C, mas está lá dentro. Esses são os micronutrientes. E, portanto, os alimentos todos têm esta composição de micronutrientes e, portanto, cada um tem os seus. E, portanto, é fundamental comermos de tudo um pouco o que é saudável. O que não é saudável, de vez em quando, porque, obviamente, que eu sei que se eu viesse aqui dizer não comem mais, toda a gente ia comer a mesma. Portanto, é importante moderar a quantidade daquilo que não é bom que nós acabamos por comer. Palminhas para todos.